Oi pessoal, aqui é a aula 2 de termodinâmica, ainda dentro de sistemas termodinâmicos, né? Agora a gente vai tratar sobre funções de várias variáveis. Na verdade é uma aula bem matemática, né? Então, revisão lá de cálculo, uma função de várias variáveis, o diferencial dessa função você escreve desta maneira. Então, a derivada dela em relação à primeira variável, o diferencial da primeira variável, então del f del x dx mais del f del y dy mais del f del z dz. O que é importante em termodinâmica é escrever quem é constante. Então, del f del x dx, y, z. Y e z aqui que estão aqui nos índices são as grandezas, as variáveis que estão constantes, né? E aí, claro, se for 3 variáveis, você vai ter 3 termos. Se for 2, você vai ter 2 termos e assim por diante. Em termo, a equação de estado diz o quê? Pressão, volume e temperatura estão amarrados. Então, você pode escrever uma como função das outras duas. Se você escrever, por exemplo, P função de V e T, vai ter só 2 termos, né? Del P, del V, dV, mais del P, del T, dt. Só para lembrar, botar quem está constante. Nesse termo, a temperatura está constante. Nesse termo, o volume está constante. A gente fez um exemplo em sala com gás ideal, né? Eu coloquei aqui para você acompanhar. Bota um pause aí, se você não lembra, né? Existe também um segundo exemplo lá com um meteorito. Então, existe um meteorito lá com volume molar dado por isso aqui. E você também escreve dV para o meteorito, beleza? Esses exemplos eu não vou rever, porque senão vai ficar muito extenso o vídeo. Propriedade das funções, das variáveis de estado, né? Bem, não sei se vocês lembram das aulas que vão vir, né? Porque a gente vai estar revisando, mas, enfim. As variáveis de estado, elas são as variáveis que determinam o estado do sistema termodinâmico. Então, no nosso caso temperatura, pressão e volume. Beleza. Existem mais coisas para se falar, certo? Então, a gente vai construir esse conceito matematicamente mais adiante. Vai ficar para depois. Só que vale dizer aqui, é importante lembrar as propriedades que essas quantidades elas obedecem, tá? Então, para elas valem, por exemplo, a regra da inversa. Tu tem del x, del y, um z constante aqui, tu pode dizer que é igual ao inverso dela, certo? O inverso de del y del x. É como se tu invertesse aqui o x pelo y e tu pudesse inverter a fração. Isso aqui matemático odeia, né? Porque você está tratando de x e de dy como se fossem frações, né? Então, se tu pegar aqui fração, né? Repete primeiro e multiplica pelo inverso da segunda, fica del x e del y e tal. Mas não é bem assim, tá? Mas vale aqui em termodinâmica para essas variáveis de estado, tá bom? O segundo é aquela regra bem estranha, né? Del x, del y, del z, del x. Você vê x com y com y, z com z, né? X com x. Só que quem está constante vai mudando, ó. Del x, del y a z, del y, del z a x, e del z, del x a y. E isso aqui dá menos 1, não vai dar 1, tá? Como a gente podia esperar aqui, se for tratar como fração, né? Se tu tratar isso aqui como fração, vai errar, brother, porque tem um menos aqui. Aqui é a regra da cadeia, del f, del x, a y constante, del f, del z, del x, a y constante, todo mundo. Isso aqui é a regra que vocês já usam há muito tempo, bastante, né? Desde cálculo 1. E aqui é a regra mais estranha de todas, é quando você quer trocar uma variável. Tu tem que calcular uma coisa que del x, del y, a z constante, e tu não consegue com esse z constante aqui. Não dá, sei lá. Então tu pode trocar para um w, né? Del x, del y, w constante. Mas é claro que não é a mesma coisa, precisa adicionar alguma coisa, né? Uma correção aqui. E aí fica del y, del w, essa quantidade que tu colocou, del w, del y, né? Olha aqui as unidades, né? Del x e y embaixo, x e y embaixo. Aqui é x e y, só que o w dá uma cortada. Se for tratar como fração, que não é indicado, mas é só para ter uma noção se está certo ou se está errado, né? Então, del x, del w, a y constante, del w, del y, a z constante. O z que está aqui, você consegue arrastar lá para o final, ó. Tá vendo? E aí, muitas vezes, dá para calcular essas quantidades, você consegue fazer uma derivada que você não conseguiria fazer. Seja porque a fórmula é complicada, não é implícita ou é explícita, ou você não consegue fazer assim direto, sabe? E aí tem também os exercícios. Cada exercício desse é para mostrar uma dessas propriedades. Então, por exemplo, para o gás ideal, você faz o del V del P e você faz o del V del P.
Aí eu quero só lembrar que quando você faz um e faz o outro e inverte um deles, né? Você vai notar que não dá a mesma coisa porque estão em variáveis diferentes. Então aqui está V e T e aqui está P e T. Então você tem que voltar aqui para as mesmas variáveis. Só faz sentido comparar esses dois termos se eles estiverem escritos com a mesma variável. Em geral aqui vai ser Y e Z e aqui vai ser X e Z. E aí você talvez estranhe que não vai dar igual, mas na verdade é igual sim quando você muda as variáveis para a mesma coisa, tá? Ou essa daqui para YZ ou essa daqui para XZ, tá? Isso aqui é só para lembrar. A segunda, a gente fez para o meteorito. Tá aqui o meteorito. Aí calculou as derivadas, né? As 3 derivadas aqui para o meteorito. A primeira, a segunda e a terceira. E substituiu aqui cada uma dessas. Então a primeira dá negativa, a segunda dá isso, a terceira dá isso. E obtém um menos 1, que devia dar mesmo. Então a gente verifica, né? A gente fez isso em sala, né? A terceira, calcular um ΔJ. Eu inventei um J aqui que eu chamei de PV. PV depois a gente vai ver que tem a ver com os potenciais termodinâmicos, tá? Lá na frente. Mas por enquanto aqui é só um exercício. Tem uma quantidade PV, calcula a variação dessa quantidade PV em relação à temperatura quando a pressão for constante. E aí eu uso a regra 3, mudando aqui a regra da cadeia, né, para o volume molar. Então fica mais fácil, porque isso aqui é P, papapá, e aí você vai fazendo, certo? Existe um outro exercício aqui, o exercício 2.6, que é para abordar essa quarta fórmula aqui, que é aquela fórmula estranha, né? E aí eu também uso J. Calcular ΔJ, ΔP, é o contrário aqui agora, né? Aqui foi ΔJ, ΔT, a P constante, aqui é ΔJ, ΔP, a T constante. E eu peço para fazer, e você vê que como o J é PV, não tem T aqui, né? Então, eita, não sei quem é T. Aí eu troco para V, porque eu sei, e uso o T, boto o T lá no final, e aí eu sei calcular todos esses termos bem bonitinhos, tá bom? Eu vou deixar aqui para vocês, pausem os vídeos, tentem fazer essas contas, tá? Só para vocês praticarem, acompanhar que estão todas elas abertas, e se vocês encontrarem alguma coisa estranha, a gente discute em aula lá, né? A parte mais importante para a gente, do ponto de vista, quer dizer, tudo isso a gente vai usar o curso inteiro, né? Mas aqui as quantidades de física, né? Porque a gente está estudando essas derivadas parciais, etc, né? Bem, elas têm importância física. As derivadas parciais são quantidades físicas que a gente fala. Então, por exemplo, aquele coeficiente de dilatação térmica, por exemplo, ele, na verdade, ele não é constante. Tá? Aquilo ali para o ensino médio é para um espaço pequeno de temperatura, um espaço pequeno de volume, e ele não é constante. Tá? Então, como é que a gente calcula ele na verdade? Passa os termos para o outro lado, 1 sobre V, ΔV, ΔT, e no limite, porque essas coisas estão mudando, né? Então no limite, quando o ΔT é 0, ou quando o ΔV é 0, ele vira uma derivada parcial. O experimento é feito a pressão constante, né? Como a gente discutiu lá. Então fica assim, 1 sobre V, ΔV, ΔT. A barra elástica é o quê? É o coeficiente de expansão aqui, de Young, né? Que eu chamei de Young. Então a força ela é análoga à pressão, a gente também discutiu isso na aula anterior, né? E o comprimento, ele é análogo ao volume. Inclusive é igual aqui, ó, se você botar a área em cima e embaixo. Então, a gente define um coeficiente de compressão, como se fosse o inverso desse módulo de Young, tá? E aí você vai ver que vai dar uma parada assim, né? No limite disso indo para 0, você tem ΔV, ΔP, a temperatura constante, porque esse experimento foi construído a temperatura constante. E aqui a gente colocou um menos. Esse menos é importante discutir, né? Que esse menos foi colocado na mão, por quê? Se tu aumentar a pressão, amigo, o volume diminui, né? Qualquer coisa que tu pegar aí e fazer uma pressão, o volume vai diminuir. Então esse número aqui é negativo. Para que essa constante não seja negativa, a gente bota esse menos. E de fato ela tem que ser positiva na física. Não existe nada, pelo menos nenhum material homogêneo e tal, que você aplica uma pressão e ele aumente de volume. Todos eles diminuem de volume, tá? Existem pesquisas, inclusive, atuais para objetos desse tipo, que você quer que aplique força e ele aumente. Mas não são materiais homogêneos, tá? Como a gente discute aqui, tá? São objetos mais complexos e fica para depois, né? Vocês podem pesquisar, inclusive, na internet também. E aí, bem, aqui eu tenho uma derivada ΔV, ΔT, aqui eu tenho a ΔV, ΔP, e falta o quê? Falta um... Aqui tem V com T, aqui tem V com P. Falta T com P. E aí, T com P a gente relaciona por uma terceira quantidade menos conhecida, menos usada, tá?
mas é só para fazer uma completude aqui, que existe a derivada da pressão com a temperatura, que é conhecido como coeficiente térmico de pressão. O quanto a pressão aumenta quando a temperatura aumenta, tá? E aí você vê aqui que é bem parecida com essa fórmula, né? É bem baseada nela, onde tem volume aqui vira pressão e onde tem pressão vira volume, tá bom? Esse é o conteúdo da nossa segunda aula, beleza? Algumas contas eu sugiro que... Algumas não, né? Eu sugiro que vocês deem uma revisada nessas contas, porque é isso aqui, né? Termodinâmica, a parte técnica, né? Que a gente está também interessado em aprender, tá bom, gente? Um abraço e até mais.